Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Vidas Vazias. Hoje vai ser a nossa 7ª aula e nós vamos estudar os capítulos 13 e 14. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Começando sempre com o checklist da aula passada, vamos colocar aqui na tela. Então, espero que tenha sido uma semana bem abençoada para vocês. E a nossa dica foi: controle os pensamentos negativos, substituindo-os por pensamentos de harmonia, né? Tenho certeza que todo mundo conseguiu cumprir isso aí direitinho, né? Redobre as orações e se conecte com Deus em todo lugar. Então, a cada momento, em cada instante, sempre recorrendo à oração. O melhor remédio é a nossa melhor ferramenta de conexão com o Pai. Muito bem, capítulo 13, ingratidão. Então, o que Joana vem nos trazer nesse capítulo? Ela fala inicialmente que o processo de evolução é algo muito lento, né? Não é uma coisa que se dá, a natureza ela não dá saltos. Então, para a gente atingir ali a perfeição, é um caminhozinho. Então, desapegar dessas nossas paixões que a gente vai cultivando ao longo aí das nossas existências, né? Desapegar dessas paixões e vícios, é algo muito difícil para nós. E nesse capítulo em especial, a Joana ela vai falar das pessoas que são egoístas. O egoísmo é uma herança nossa de vidas anteriores, onde, né, quando a gente estava lá no período primata, nós precisávamos ser egoístas para a nossa sobrevivência. Então a gente caçava, né, alguma coisa e tinha ali conosco para a gente se alimentar durante um tempo. Então é uma herança dos nossos tempos mais primórdios. Só que nós insistimos em tentar trazer para essa nossa nova existência. E algo extremamente prejudicial. Então ela vai falar nesse capítulo das pessoas egoístas, que são principalmente ingratas. Ela diz que desses comportamentos danosos, né, o orgulho, vaidade, enfim, o egoísmo é o comandante-chefe. É o chefão de todos, porque ele acredita ser merecedor de todas as deferências, todas as considerações. Então, dentre essas nossas imperfeições que insistem em permanecer conosco, né, vaidade, orgulho, luxúria, o egoísmo é o chefão. Joana diz: nesse estágio de egoísmo, é comum a pessoa supor-se credora do esforço dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependência, girando à sua volta, porém distante fisicamente para não gerar incômodos ou aborrecimentos, no sempre insatisfeito egoísta. Então a pessoa egoísta, ela quer que tudo gire ao seu redor, que todos ali ficam trabalhando pelo seu bem-estar. E ela mesma não quer ter nenhuma atitude de gentileza para os outros. Ela quer ficar sempre recebendo, porque ela é mais importante. Então, quando ela tem que agir assim, ela não quer. E é uma pessoa sempre insatisfeita. Ela sempre acha que merece mais e mais e mais. É o que Joana diz. Conhecendo-se, né, o egoísta, sabendo que é assim, Joana fala, e não tendo interesse em modificar-se por sentir-se bem na situação inusitada. Então, a pessoa que é egoísta, ela sabe que é assim, né, nós nos conhecemos, e ela não tem interesse em mudar porque ela está tão confortável dessa forma que para que ela vai mudar? Então, conhecendo-se, não tendo interesse em modificar-se por sentir-se bem na situação inusitada, faz-se simpático para conquistar os demais, sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas e torna-se parasita a roubar-lhes a confiança e a afeição, que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas. Sempre se acreditam mais merecedores e mais soberbos. Então a pessoa, ela sabe que é assim, ela não tem interesse em se modificar. Ela apresenta uma espécie de máscara para se fazer simpático e ganhar a confiança das pessoas, a afeição, para que essas pessoas ficam ali lhe servindo, porque é do interesse dele. Então se torna, Joana diz, um parasita, a roubar toda a confiança, tudo que conseguir daquela pessoa ou daquelas pessoas. É um parasita.
Então ele finge que é simpático para conquistar confiança e depois vai só roubando o que ele conseguir roubar, seja de energias, enfim. Então ele sabe os pontos vulneráveis, né, dessas pessoas que o cercam, ele sabe os pontos vulneráveis, ele sabe como atingir cada um, sabe exatamente o que falar para a pessoa ficar envolvida ali naquela lábia e aí dá o bote. Joana diz: com facilidade desprezam quem os ajuda e os estima, permanecendo vazios de valores emocionais para entender quanto prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Então, essa pessoa se faz simpática, conquista a confiança e quando lhe convém, ela trata mal, ela despreza, sem se preocupar se aquela pessoa que outrora lhe ajudou está sentida, está magoada, porque o egoísta permanece vazio desses valores emocionais permanentes. Ele não se importa com isso, ele não se importa de ter feito o outro sofrer, ele se importa apenas com ele mesmo, com o que faz ele se sentir bem. Joana diz: igualmente, quando percebem que já não impressionam com seus arroubos e gentilezas forçados, disfarçam e tentam reconquistar quem se afasta para continuar no seu desar habitual. Então, muita gente não consegue aguentar por muito tempo essa situação. Poxa, eu ajudo aquela pessoa só me trata mal, né? E aí eu vou me afastar. E aí, quando o egoísta percebe isso, né? O egoísta e o ingrato, quando ele percebe isso, ele tenta fazer uma situação que traga a pessoa de volta, para que o ciclo aconteça novamente. E assim sempre vai. Sempre vai. É difícil se desvencilhar de uma pessoa assim, mas a gente precisa. A gente precisa. A ingratidão é doença do espírito, que deve ser combatido por todos quanto lhes são vítimas. Então, se a gente olha para dentro de si e percebe que somos uma pessoa dessa forma, né, pessoas ingratas, egoístas, nós temos que modificar imediatamente, porque isso vai atrasar muito a nossa caminhada espiritual. E se estamos cercados por pessoas assim, temos também que nos afastar. Temos que nos afastar, nos desvencilhar. Não tem como ali ser sugado para sempre, porque isso vai nos deixar numa situação completamente desequilibrada. A gente não vai conseguir caminhar. Então, olha o que Joana nos diz. O ingrato é a pessoa realmente infeliz, porque nem sequer possui sensibilidade para amar realmente alguém. Então, é uma pessoa infeliz porque ele não ama verdadeiramente ninguém, porque ele só está preocupado com ele mesmo, com o seu bem-estar. E o próximo? Isso é com ele. Eu me preocupo comigo. Toda e qualquer expressão de afetividade está sob um positivo de retribuição de algo. Então, a pessoa egoísta, quando está tentando ser gentil, é porque ela está esperando algum outro favor em troca, né? Deixa eu procurar ali fulano para saber como é que ele tá, para eu conseguir depois que ele me faça algum favor. Então, é uma pessoa que ela não se importa com ninguém. E isso é, de fato, ser uma pessoa realmente infeliz. Felizes são, Joana diz, aqueles que não desanimam, mesmo quando traídos, enganados e esquecidos após o bem que fazem. Então, muitas vezes a gente ajuda alguém e essa pessoa nos trata mal ou não retribui de uma maneira bacana, enfim. E a gente fica, às vezes, triste. Então, a Joana está falando, não vamos desanimar. Felizes são aqueles que fazem o bem apesar disso, apesar da pessoa ser uma pessoa ingrata. E ainda assim, a gente tenta ajudar de alguma forma. Não te deixes afetar pela crueldade dos ingratos e prossegue gentil. Isso não pode fazer com que nós nos modifiquemos. Porque essa pessoa eu tratei bem e ela foi uma ingrata, agora eu também não vou ajudar mais ninguém. Não podemos ser assim. Isso não pode nos traumatizar. Nós temos que continuar acreditando na humanidade. Saber ter a certeza que o bem é sempre o melhor caminho. É sempre melhor para aquele que oferece e é bondoso. Todo bem que a gente faz, gente, é contabilizado para a nossa evolução espiritual. A existência terrena, por mais longa que se apresente, é sempre breve durabilidade. Então a gente passa
passa pra gente ficar perdendo tempo ali, remoendo uma situação com uma pessoa que foi muito ingrata conosco. Passa rápido. Então vamos aproveitar, vamos continuar sendo gentis, continuar sendo bondosos. Não vamos deixar que isso nos perturbe, a ponto da gente entrar ali num processo de depressão, né, de uma angústia muito forte. Vamos permanecer fortes. Não te perturbes com aqueles que te exploraram, que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Joana que está falando. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidos, e tu prosseguirás amando, porque o bem que se faz é moeda de amor que se converte em soberana luz de bem-estar. Então, gente, não vamos nos afligir. Poxa, aquela pessoa me magoou, foi ingrata comigo, não retribuiu o bem que eu fiz, e agora ela tá lá, tá bem, e eu tô aqui sofrendo. Gente, não vamos nos preocupar, vamos fazer a nossa parte, porque, gente, a gente pode plantar o que quiser. A colheita vem. A colheita, ela vai vir. E o que essa pessoa plantou, vai chegar a hora dela colher. E muitas vezes, em situações tão duras, que ela vai olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu agi dessa forma? Tive todas as oportunidades e ainda assim fui ingrata, fui egoísta. Então, nós temos que nos preocupar conosco, de nós não sermos pessoas assim, ingratas e egoístas. Ao outro, a gente deixa que a vida vai ensinar e ela ensina. Bom, para finalizar esse tema, nós vamos ver um vídeo do Raul Teixeira falando em especial da ingratidão que alguns filhos têm com os pais. Então, com vocês, Raul Teixeira. Essa é uma questão bastante interessante, a do agradecimento. Curiosamente, nós não temos costume de agradecer. Parece que o nosso agradecimento é essa coisa formal. Obrigado, obrigado, obrigado. E nessa única palavra, parece que nós já dissemos tudo. Mas o agradecimento não é bem dizer obrigado, às vezes contrafeito, às vezes aborrecido. É muito importante agradecer. O agradecimento é dessas dádivas para com o benfeitor que engrandecem aquele que recebeu a benfeitoria. O benfeitor o faz porque faz. Mas agradecer é um gesto de reconhecimento de que as pessoas não são obrigadas a fazer para nós. Se elas fizeram, algum movimento de seu coração as inspirou para que fizessem. Muitos imaginam que sua mãe, que seu pai, que seus irmãos tenham obrigação de atender às suas questões pessoais. Os pais têm obrigação de criar os filhos, de educar os filhos. Mas quando trazem um doce da rua, trazem um brinquedo da loja, uma camisa nova, ou nos levam para um passeio, já é um acréscimo. Já é algo além. Quando sentam conosco e conosco conversam, quando nos permitem ampliar a nossa cultura, trabalhar a nossa sensibilidade, nos põe numa aula de música, de violão, de karatê, de judô, de capoeira, já é algo extra. Quando nós pensamos nisso, verificamos quão pouco agradecemos aos nossos pais. Mas quero repetir, não se trata do agradecimento com uma palavra muito obrigado. Se trata do agradecimento com a nossa maneira de ser com eles, de viver com eles, de atuar junto deles. Quantos são os filhos ingratos para com suas mães, para com seus pais? Parece em muitas situações que a mãe é uma serva desrespeitada dos seus filhos, porque nem com os servos se deve tratar com desrespeito. Quantos são os filhos que gritam, que batem portas, que se atormentam de tal maneira que agridem até fisicamente as suas mães? Não é necessário dizer que estamos num território
terrivelmente complicado da ingratidão. Há muitos que dizem: minha mãe não me entende, meu pai não me entende. Não há diálogo. Mas qual é o diálogo que nós estamos querendo? Muitas vezes queremos o diálogo em que eles nos aprovem sempre, ou façam o que a gente está pedindo, ou comprem o que a gente deseja. Cada vez que eles nos dizem não, não pode ser, não podemos, não há diálogo. Muito bem, capítulo 14, construção autoiluminativa. Então, gente, nesse capítulo, a Joana vem nos falar de um desânimo que pode acontecer quando as pessoas ao nosso redor não compactuam com os nossos ideais, com o nosso pensamento em torno do evangelho, né, de Deus, enfim. Então, às vezes, a gente tem isso muito dentro do nosso coração, essa certeza da vida após a morte, da importância de Jesus nas nossas vidas. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente fala, elas não dão muita importância. A gente fala dessas verdades espirituais, alguns escutam, né, falam, é verdade, mas depois joga isso fora, ou escuta, fala, poxa, que bacana, mas não modifica muitas vezes suas atitudes. E isso, muitas vezes, gera uma tristeza que vai se apossando de nós. Poxa, por que meus irmãos não pensam como nós? Não pensam como eu? Por que meus vizinhos não pensam como eu? Em relação a essas verdades espirituais, como eu já disse. Então, Joana, ela vem nos esclarecer que mesmo que todos nós estejamos no mesmo planeta de provas e expiações, todos estamos aqui na Terra, não estamos? A Terra está no estágio de provas e expiações, estamos todos aqui. Mesmo assim, né, os habitantes aqui da Terra encontram-se em diferentes níveis de consciência. Alguns companheiros nossos, muitas vezes na nossa própria família, estão adormecidos no primitivismo. Então, estamos na mesma faixa planetária, né, provas e expiações, mas aqui diferentes níveis de consciência. Então, uma coisa que faz todo sentido pra gente, né, por exemplo, a vida após a morte, reencarnação, faz todo sentido pra gente, pro nosso próximo, não faz sentido algum. E se eu ficar insistindo ali nele, muitas vezes a gente vai causar ali uma desarmonia muito pior. Então, a gente tem que deixar o outro caminhar na sua própria velocidade. Esse nível de consciência que nós temos hoje, muitas vezes no passado nós não tivemos, né? E pessoas ao nosso redor tiveram paciência para que a gente conseguisse caminhar com as nossas próprias pernas. Diante disso, Joana fala, o que nos cabe é paciência. Paciência com as pessoas difíceis, porque elas são o nosso laboratório para experiências de amor e caridade. Então não temos que tentar converter ninguém à força. E mesmo que a pessoa muitas vezes sabe que a gente acredita em reencarnação e tudo mais, aí fica ali nos espetando, nos espezinhando. Paciência também. Paciência. Essas pessoas difíceis que estão na nossa vida é o nosso laboratório. Para que a gente vá testando ali como que eu posso ser mais caridoso, como que eu posso ser mais amoroso para o nosso próprio bem. Com a paciência, vamos ter grandes conquistas. E a Joana vem citar nesse capítulo o exemplo de Nelson Mandela, que ficou preso por 27 anos. 10.000 dias. Ele ficou preso. E quando ele foi solto, ele livrou seu povo da opressão, seu país. Ele teve paciência. Olha que exemplo de paciência. Em nenhum momento se rebelou, se revoltou. Teve paciência por 27 anos preso por uma coisa que ele, né, não tinha feito nada de errado. E aí saiu e conseguiu cumprir a sua missão muito bem. Então vamos nos espelhar em Nelson Mandela e tantos outros e cultivar a paciência. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ao nosso checklist final. Apenas 3 itens, vamos colocar aqui. Bom, não cultives a ingratidão. Não vamos ser pessoas ingratas. Elimine egoísmos. Não vamos ser pessoas egoístas. E se estamos na presença de pessoas assim, vamos tentar nos desvencilhar para que isso não nos afete emocionalmente. Paciência com pessoas difíceis. E vamos ter paciência com aquelas pessoas que nós somos obrigados a conviver. E isso é para o nosso próprio crescimento espiritual. É assim que a gente aprende. Essas pessoas são o nosso laboratório de amor e de caridade, como Joana mesmo diz. Tá certo? Vou ficando por aqui.
Até a próxima, se Deus quiser.